colegas de mesa, Denise, Gabriel, caros alunos, alunas. Bom, é com muita satisfação, espero conduzi-los de uma forma amena e agradável pelo caminho que eu vou fazer nos próximos 20, 30 minutos, espero conseguir fazer isso, a respeito de pelo menos 10 séculos da Rússia. Então, é uma empreitada que não é tão simples assim, mas ela tem o seguinte objetivo na minha perspectiva. A Rússia nunca foi meu objeto de pesquisa detalhado. A Rússia entrou como objeto quando eu comecei a trabalhar com federalismo, já há muito tempo, obviamente motivada pela questão do federalismo, pela importância do federalismo no Brasil, e posteriormente com a necessidade de me aprofundar em outros modelos, em outras perspectivas, que iam além da tradicional referência ao federalismo americano ou aos outros federalismos surgidos ao longo do tempo. A minha explanação, ela segue também uma perspectiva teórica, digamos assim, que me é muito cara. Quando eu entro nesse padrão de análise, eu gosto muito de trabalhar com o institucionalismo histórico. O institucionalismo histórico é uma perspectiva teórica muito útil quando se pensa em grandes períodos, né? Se pensa em dimensões comparativas, mas principalmente com variáveis de tempo, de espaço. E aí, quando eu falo espaço, penso especificamente em território. Há uma dimensão do institucionalismo histórico que se traduz como dependência de trajetória, né, que os teóricos que inventaram chamam de path dependence, que diz o seguinte: há uma gama de escolhas que as sociedades e os governos podem fazer. A cada escolha se abrem novas escolhas, mas também se fecham outras escolhas. Ou seja, tudo aquilo que vem no devir histórico dos países, na realidade, ele é fruto de escolhas feitas em determinados momentos. Então, a minha perspectiva, pensando no caso, né, que hoje nós estamos aqui discutindo da Rússia, é tomando esse caminho. Quer dizer, como é que esse território, como é que esse povo, como é que os governos que se sucederam nesse território e como essa sociedade se comportou ao longo de aproximadamente 10 séculos que nos levam a hoje a Rússia dos BRICS. Obviamente, eu não vou falar para vocês sobre o século XX, sobre a Rússia como o núcleo central da União Soviética, e vou me reduzir também ao momento em que ela passa a ter um papel proeminente na história europeia. Ou seja, então, de certa maneira, pretensiosamente, a minha exposição se chama A Rússia do Oriente ao Ocidente. Quer dizer, como é que se deu, e no fundo é pensar como é que se deu essa caminhada. Vamos ver se não funciona aqui, não. Não? Está desligado? Agora está. Primeiro, isso é a Rússia de hoje, né? Pode parecer um emaranhado, mas esse mapa já nos diz alguma coisa. Primeiro, é uma federação não tão simples, por exemplo, como a brasileira, que às vezes a gente sabe que não é tão simples assim, mas em todo caso a nossa federação tem uma união, tem estados e tem municípios. A Rússia não. A Rússia tem
distritos autônomos, tem cidades federativas, tem regiões administrativas, né, que são os Obstat autônomos e os não tão autônomos assim. Ou seja, é um negócio confuso, convenhamos. Por quê? O que levou a esse padrão, né, não tão simples assim, de grandes unidades subnacionais, né, e outras micro-unidades? É isso que eu, partindo dessa pergunta, né, e olhando, e eu gostaria que vocês fixassem bem o tamanho, porque a Rússia é o maior país do mundo, em termos de território, né? Não há competição, não há... Como é que ela era? E como é que ela foi crescendo? Esse mapa, depois o pessoal passa para vocês o PowerPoint, ele, de certa forma, ocupa todo o espaço ao qual eu vou me referir em termos temporais, né? Vocês veem que, ao final do século XVII, a Rússia praticamente já era constituída, essa parte cinza, que no fundo é a Sibéria, que é o grande território, né? Mas a Sibéria é um território complicado, todo mundo sabe. Pela sua posição geográfica, né, em termos de clima, e complicado pela sua vizinhança, que é com a China, né, com os mongóis e com todos esses países que evoluíram ao longo do tempo, mas principalmente já na época que nos interessa, de tradição muçulmana. Isso basicamente é a ordem de quem e do que eu vou tratar. Primeiro, para vocês terem uma ideia, ao longo desse tempo nós podemos falar aproximadamente aquilo que podemos dizer 200 nacionalidades, etnias, culturas. Segundo, a ordem da importância e de como foram se configurando os sistemas políticos, se é que assim possa se chamar, mas os governos e a organização territorial ao longo desse processo. O primeiro que nos chama a atenção, né, é a chamada Kiévia, o segundo, a Mongólia, o terceiro, a Moscóvia, e depois, com o Ivan III, quando se inicia basicamente a dinastia Romanov, logo em seguida, com os grandes condutores da Rússia em direção ao Ocidente. Tá? Vamos lá. Primeiro, como é que aparece? Primeira referência é essa configuração, entende, nucleada, né, em termos étnicos, caracterizada pelos eslavos, né, mas numa época, todo mundo já estudou isso aqui, em que há uma profunda modificação, tanto no continente asiático como no europeu, né, de povos chamados pela historiografia tradicional de bárbaros, né, que passam a pressionar a Europa, germanos, suevos, alanos, etc., o Império Romano, mas movimento do qual a Rússia, se assim a podemos chamar, né, também passa a sofrer. O primeiro Estado que poderia se chamar russo, na realidade é uma confederação de tribos, né, constituída em torno dessa dinastia, mas que basicamente não tem aquilo que nós poderíamos chamar um Estado. Quando é que isso muda? Isso muda quando Kiev se transforma num núcleo importante, né,
com grupos políticos importantes, mas mais do que isso, porque esses grupos passam a ter uma relação mais direta com o Império Bizantino. Lembram, né, que houve a separação do Império Romano e em Constantinopla ficou a sede daquilo que seria o Império Romano do Oriente. Esse é o primeiro processo, poderia-se dizer, de ocidentalização, entre aspas, né, dessa sociedade. Por quê? Porque um dos chamados, ainda não se chamam czares, né, mas um desses soberanos, chamado Vladimir, se converte ao cristianismo. Mas não o cristianismo romano, é o cristianismo já pós-separação, né, que é a Igreja Ortodoxa romana, grega ortodoxa. Ora, essa conversão, ela introduz elementos muito interessantes culturais. Em primeiro lugar, ela obriga a tradução dos textos religiosos, a Bíblia, evangelhos, etc. Segundo, introduz a escrita, por essa razão, e o ensino religioso. Tá? Quer dizer, a entrada dessa região, centrada em Kiev, se dá através, né, do mundo, a entrada no mundo ocidental, ela se faz através da religião. Isso é um elemento importante, por quê? Para nós entendermos o peso que a religião tem na Rússia. Não necessariamente que tenhamos nos referir lá ao século X, mas essa tradição vai, vamos dizer assim, permear toda a sociedade ao longo do tempo. Esse primeiro Estado organizado, ele sofre, a partir do século XII, né, ameaças constantes de outros povos, mas principalmente, aqui está rapidamente o mapinha do que era, em termos de expansão, o território da Quiévia. Tá? O território passa a ser ameaçado pelos mongóis, vindos, obviamente, do leste, né, e que acabam, já no século XIII, ocupando a capital, né, e, obviamente, isso desarticula todo esse processo. Quase aquilo que nós conhecemos como, depois do processo, né, do início lá do feudalismo, como os grandes proprietários se fecham em suas regiões, né, e se distribui o poder, quer dizer, se cria uma nova articulação, onde o poder vai estar muito mais na nobreza local do que propriamente num grande líder centralizador. Né? Nesse período também, para os que gostam de filme, há um clássico, né, do Sergei Eisenstein, que foi assim no início da União Soviética, um dos maiores cineastas, né, que difundiu muita coisa da história russa. Nem todos aqui na mesa, mas eu tenho certeza que o Rui e o Zé Vicente, né, viram todos os Alexandre Nevsky, o Encoraçado Potemkin, Ivan o Terrível e por aí afora, porque essa era a nossa cinematografia nos anos 60. Nesse momento também se inicia, de uma forma muito clara, o processo que a gente vai conhecer como a servidão. A servidão é aquilo que prende o camponês, né, na terra, mas vai muito além daquilo que seria especificamente a escravidão. É a escravidão, mas ele faz parte da propriedade. O proprietário, ele é dono do servo, da família do servo, né, e de todos os bens, e disso ele pode dispor. No primeiro momento,
Não há uma oficialização disso, vai se dar mais tarde. Só que, ao contrário de que todos os outros países, principalmente os países europeus, ao longo do tempo, caminham no sentido da extinção da escravidão, a Rússia caminha no processo inverso. Né? Ela faz de uma situação pouco definida, ao longo do tempo, uma situação mais definida que praticamente vai se resolver só no final do século XIX. Essa desarticulação provocada pelos mongóis, ela leva a um fortalecimento ao longo do tempo da nobreza, né, que se dirigiu mais ao norte do território, né, e que vai centralizar mais tarde e vai ter a capital em Moscou, que vai ser o que eu chamo aqui um segundo momento, né, de construção do Estado na Rússia, que é a Moscóvia. Né? Dois grandes personagens vão lembrar vocês com relação à Moscóvia. Um deles é o Ivan III, que é o que faz essa unificação. Né? O Ivan III, na realidade, ele termina se considerando quase que um sucessor do Império Bizantino. Os turcos já tomaram Constantinopla e ele traz para a Rússia, no caso centrado em Moscou, a ideia de que ele é o continuador. E aí vem a ideia de que o César, né, renasce nesse modelo. Czar vem de César, quer dizer, o imperador, o grande chefe, o grande líder, e principalmente a ideia daquilo que o César era, o grande líder militar. Então, o Ivan III já aparece aí um Estado unificado, e é interessante porque há um crescimento demográfico, há um crescimento, inclusive, econômico muito grande, apesar de não se poder falar, gente, pensem num Estado minimamente centralizado, mas de um Estado medieval, se é que se possa falar, né, nessa perspectiva. São núcleos absolutamente autônomos, né, com poder local. Ora, essa centralização em Moscou é que vai propiciar, a partir do início do século XVIII, o que eu vou chamar, né, da concepção russa de um grande Estado, que poderá ser um grande Estado europeu. E aí nós temos três personagens, ou três momentos históricos em que isso vai se configurar. O primeiro deles, não resta a menor dúvida que é um projeto chamaríamos um projeto de nação, na realidade é um projeto de Estado, centralizado, militarizado e moderno. Quem é que faz isso? Pedro Grande, chamado o Grande porque tinha 2 metros, obviamente. O Pedro Grande, o governo dele dura 36 anos, né? Vai do finalzinho do século XVII a boa parte ali, o primeiro quarto do século XVIII. O que o Pedro Grande faz? Qual era o problema mais crucial com relação? Vocês viram que a essas alturas o território praticamente já tinha se expandido para leste, tinha se expandido para oeste, só que a Rússia não tinha saída para o mar. Quer dizer, e esse é o problema central do governo do Pedro Grande. E para isso ele vai ao país que era a grande potência marítima da época. Ele vai para a Inglaterra e contrata técnicos e contrata, né, pessoas e faz na Rússia uma grande marinha, não necessariamente uma marinha mercante, mas uma marinha para a guerra e para a conquista. Ora, ele transfere a capital para São Petersburgo. Bom, não vou entrar no detalhe aqui, constrói absolutamente maravilhas e faz
não necessariamente ele, mas já vinha do período anterior, uma expansão na zona dos Urais, que é a zona montanhosa, né, mais a leste, a construção de um núcleo de usinas, né, para trabalhar a metalurgia do ferro e do cobre. E aí, gente, é interessante porque a Rússia era constituída por servos e por camponeses livres, que ainda tinham... Toda a ocupação do leste ela é feita praticamente por camponeses em fuga do sistema de servidão, onde se formam os núcleos autônomos chamados cossacos, né? Mas, nas empresas, quer dizer, na indústria nascente, vocês vão ter servos trabalhando e trabalhadores livres. Os servos não eram vistos só na perspectiva do trabalho bruto. Os servos podiam ter alta especialização, podiam ser grandes cantores, podiam ser engenheiros, podiam ser técnicos, podiam ser, sei lá, especialistas em ramos da saúde, da medicina. Então, era uma situação extremamente complicada, porque deixava à mostra a irracionalidade dessa sociedade, né, que, ao mesmo tempo, queria ser moderna, mas, por outro, mantinha uma instituição completamente, não era nem medieval, a escravidão, uma instituição pré-histórica, né? Por quê? De uma instituição que se construiu a partir da servidão por dívida, ela evoluiu para uma propriedade do servo vinculada ao território. Ora, o Pedro Grande consegue esse feito de desenvolver o comércio, criar esse setor industrial, mas, ao mesmo tempo, todo o tempo, tendo que conviver com conflitos agrários extremamente complicados, que vão se, vamos dizer, crescendo ao longo do tempo, e todos nós sabemos o momento em que isso aí vai explodir. Ora, o segundo grande personagem, o segundo grande momento dessa caminhada em relação ao Ocidente é a Catarina II. Tá? Veja o seguinte, o modelo russo não é ele é hereditário, mas é um hereditário flexível. Tá? Por quê? Porque a nobreza, se realmente ela não está satisfeita com o novo czar, ela dá um jeito de mandá-lo ou para a Sibéria, ou para alguma prisão, ou não necessariamente nesse mundo, ou no outro. A Catarina II, na realidade, ela é alemã, ela casou com um herdeiro do Pedro Grande, já numa terceira ou quarta sucessão, e ele foi encaminhado primeiro a um exílio e depois aos céus, e ela assume como como é que se diz, tutora, né, do herdeiro, mas na realidade e ela governa, e governa muito bem. Né? Por quê? Porque talvez o Pedro fez a caminhada em relação ao Ocidente em termos de querer mudar a sociedade, mandou todo mundo se vestir como ingleses, mandou todo mundo tirar a barba, mas havia uma dimensão muito externa, até fake, né, desse processo. A Catarina, ela levou, mas ela era convencida, em primeiro lugar porque ela foi educada por uma governanta com a qual ela só falava francês, e ela entrou na leitura aí dos enciclopedistas. Ela era uma grande admiradora do Voltaire, do Diderot, tá? E ao ponto de se corresponder com eles, né? Assim, por anos a fio, leva o Diderot para a Rússia. O Diderot, se reúnem
todas as tardes para discutir o que fazer com a Rússia, né? Em função, inclusive, dessas ideias iluministas, ela resolve fazer uma assembleia, né? Que eu faço referência lá em 1767, a tal de Assembleia Extraordinária do Povo Russo. Não preciso dizer para vocês que não dá certo. Mas disso ela tira um código, né? Poderia chamar um código político, que é o Nakaz, onde aparece muito claramente a intenção daquilo que ela queria transformar a Rússia e a Rússia possível. E a servidão permanece. E as liberdades também ficam restritas à nobreza. Ora, isso não impede que haja grandes mudanças, né, que tenha uma alteração e uma aproximação, porque a Catarina realmente aproxima a Rússia, né, do continente europeu, não só por ser alemã, por ter parentescos, mas porque ela estabelece relações, vamos dizer, concretas, em termos também comerciais, em termos diplomáticos, com países, né, principalmente no caso França, Inglaterra. E o terceiro grande momento, e aí eu vou fechando, a chegada da Rússia ao Ocidente, é com o filho da Catarina II, ao qual ela chamou, desculpem, o neto, o qual ela botou o nome de Alexandre, por causa do Alexandre Magno, ela disse que ele teria um papel histórico correspondente ao que tinha sido o Alexandre na antiguidade, de expandir a cultura. Alexandre expandiu a cultura grega, né, em todo o mundo. Ela dizia que o Alexandre dela iria expandir a cultura russa em todo o mundo. Ela não errou de todo, né? O Alexandre era um excelente administrador, manteve os territórios, expandiu, quer dizer, ao longo desse processo, a Rússia não só manteve o seu porto no Mar Báltico, ao norte, como o Mar Negro, a conquista, né, a incorporação da Ucrânia, da Crimeia, principalmente, permitiram que a armada, né, a marinha russa, chegasse ao Mediterrâneo e a Rússia passasse a ser uma potência não só no Mar do Norte, mas também no Mediterrâneo. O Alexandre mantém tudo isso, mas ele faz mais. Por quê? Porque ele tem que conviver com a conjuntura pós-Revolução Francesa. E a conjuntura pós-Revolução Francesa, nós sabemos que se chama Napoleão Bonaparte. E o Napoleão Bonaparte, na sua expansão, né, de conquistas na Europa, ele chega a Moscou. É a grande tragédia, todo mundo já deve ter lido Guerra e Paz e tal e coisa, todos os romancistas do século XIX, bem ou mal, né, trabalharam, tem na música, na arte, na literatura, isso é extremamente bem retratado. E a tomada de Moscou para o Napoleão, a chegada a Moscou para o Napoleão, marca o fim da sua glória e o início da sua derrocada. Qual é o retorno disso aí? É que a Rússia e o Alexandre passa a liderar a perseguição de todas as potências europeias, né, absolutistas ou já não absolutistas, contra o Napoleão. E aí o Alexandre I entra, comandando a Santa Aliança, né, ele entra em Paris, comandando as tropas, e ocupa Paris por um ano. Então, isso eu chamo o processo simbólico, né, de como a Rússia passou a ser uma grande potência europeia. Ela passou, durante o Congresso de Viena, em 1815, e posteriormente os próximos 30 anos de governo, né, do Alexandre I, foram
de absoluta liderança da Rússia como grande potência europeia nas Chinas. Eu não vou, dito isso, né, eu simplesmente vou apontar o fato de que apenas em 1861, já com o neto do Alexandre I, né, é feito o Estatuto dos Camponeses, que, em princípio, acaba com a servidão, mas num processo que vai se estender por muitos anos, vai ultrapassar o final do século XIX e vai chegar ao século XX, e talvez, né, só vá ter mesmo solução com a Grande Revolução em 1917. Por quê? Porque ele toca num ponto de extrema relevância, que é a propriedade. Quer dizer, como emancipar os servos que constituíam a essas alturas, não resta a menor dúvida, em torno de 70%, 80% da população russa, como dar terras, né, dividir terras desses grandes proprietários, do Estado, da Igreja, que eram grandes proprietários, né, para resolver, digamos assim, esse grande problema social. Então, a Rússia entra no século XX com grandes questões a serem resolvidas. Uma tradição autoritária, despótica quase, né, de governo centralizado, de um papel do Estado extremamente importante, não só como centralidade, como centralização política, administrativa, mas como condutor e maior investidor em termos econômicos, né? Quer dizer, o Estado é um dos grandes investidores em todas as usinas, produção lá, ferro, cobre, etc., mesmo algumas indústrias, né, setores mais tradicionais, têxtil, etc., ou é capital europeu, de bancos, etc., ou é o próprio Estado russo. Esse é um grande problema. E, obviamente, a questão cultural, que envolve um número muito grande de tradições, de etnias, onde talvez a religião aí seja um ponto de maior estabilidade, porque bem ou mal, ela, com raras exceções, que eu não vou entrar no mérito aqui, ela nunca chegou a ser altamente questionada, né? Ela deu origem a uma dimensão mística, a uma dimensão messiânica de alguns líderes camponeses, que não temos tempo aqui para analisar, que são muito interessantes, mas que mostra muito bem como a religião ela entrou, né, nessa cultura, nessa tradição toda, e essa igreja ortodoxa, né, altamente hierárquica, altamente tradicional, conservadora, que se manteve até o final do processo. Eu encerraria aqui, ficamos abertos aí, eu acho que a discutir alguns outros pontos, mas encerraria porque, principalmente, já ultrapassei todo possível imaginário do que estava previsto. Obrigada a vocês. Muito obrigado, professora. Então, passaremos agora à professora Denise Regina de Salles, do Instituto de Letras, que vai falar em russo. Posso também, se quiserem, se fizerem questão. Boa tarde a todos, boa tarde aos colegas da mesa. Eu queria agradecer ao professor José Vicente e à Tamires, a secretária Tamires Galvão, pela realização do evento e pelo convite. Assim, é importante estar aqui falando, de certa forma, em nome das letras, né? E eu busquei um tema que é do nosso interesse, né, que é a tradução. Pensar um pouquinho o tradutor nessa situação aí, né, nas relações entre os países do BRICS.
como professora do Instituto de Letras, né, então esse tema é meu tema geral, o lugar da tradução e do tradutor nos contatos entre os países do BRICS. De acordo com minhas pesquisas atuais, que estão mais voltadas, né, para tradução, eu coordeno atualmente o Núcleo de Estudos de Tradução, então me interessa, né, focar especificamente nesse tema e mais ainda na tradução literária. E o que há de diálogos interculturais, né, nessa atividade, né, do tradutor literário e na produção desses textos traduzidos, né, o papel dessa literatura traduzida, né, da literatura russa traduzida, publicada no Brasil, o papel dela nesses diálogos interculturais. Como professora do setor de russo, somos 2 professoras no setor de russo, né, a professora Tanira, que está aqui, que eu gostaria de, enfim, registrar a presença dela, que criou, né, a primeira disciplina de russo, ainda como extensão, depois a primeira disciplina na graduação, e depois seguiu o concurso já com disciplinas eletivas, né. Nós temos um projeto, né, de ter uma graduação, né, a ênfase em russo, então também, né, um projeto que já foi elaborado pela professora Tanira, que nós pretendemos desenvolver. E então, como professora, né, desse setor, nós somos responsáveis pelas disciplinas de língua, cultura e literatura russas, né. Então, também dessa posição, né, os exemplos que eu citarei para comentar com vocês essa questão da tradução são exemplos do russo. Eu dividi a minha fala em 3 partes, que acho que eu vou falar um pouco da importância do tradutor e da tradução nesses diálogos interculturais, que foi o que deu nome, né, deu título à minha apresentação. Eu vou trazer um exemplo, quer dizer, coisa breve mesmo, só para vocês terem um exemplo concreto, assim, de questões de tradução. No caso, eu escolhi a novela Mayazhizny, do Chekhov, né, de Anton Chekhov, ou Chekhov, ou Chekhov, como, enfim, né, as várias pronúncias que a gente costuma ter aqui do nome dele. E na terceira parte eu queria tratar também, muito brevemente, de aspectos da versão do português para o russo, do conto O Mate do João Cardoso, de Simões Lopes Neto, que foi publicado recentemente, né, num trabalho coordenado pelo professor Luiz Augusto Fischer, pela professora Karina Lucena e pela professora Rosalia Garcia, e que contém traduções em várias línguas, né, de contos do Simões Lopes Neto. Então, queria fazer um pouquinho esse caminho, que é o caminho do russo para o português, né, e ao mesmo tempo também falar um pouquinho do inverso. É lógico que se a gente imagina a literatura aí numa balança comercial, o peso da literatura russa no Brasil é, pelo menos por enquanto, muito maior do que o peso da literatura brasileira na Rússia, mas há alguns momentos de grande interesse e há também essas iniciativas, que são as iniciativas brasileiras de divulgação, né, da sua própria cultura. Então, isso tudo dentro dessa ideia dos diálogos interculturais. Então, o primeiro ponto, para falar do tradutor e da tradução, eu trouxe um trechinho, que é ao mesmo tempo também uma mostra do nosso trabalho, né, dessa inter-relação aí entre Brasil e Rússia. Nós temos no Instituto de Letras uma publicação que se chama Cadernos de Tradução, né? E uma edição do ano passado que se chama Tradução na Teoria e na Prática, Diferentes Perspectivas. Ela foi coordenada pela professora Cleci Bevilacqua e pela professora Patrícia Ramos, e tinha o objetivo de trazer contribuições da área de tradução de outros países, né? Então, textos traduzidos de teóricos, de pessoas que estão pensando a tradução em outros países. E eu fiz uma parceria com a professora Yulia Balenskaya, que é uma pesquisadora da tradução importante na Rússia atualmente. E esse é um trechinho do artigo dela, né, em tradução minha e do Rodrigo Garay, um aluno nosso, que se chama A Tradução Literária no Diálogo entre Culturas e Literaturas, né? Então, as interações culturais e literárias entre os povos são dialógicas por natureza,
E o diálogo entre culturas pressupõe a participação de camadas mais ou menos amplas de comunidades linguístico-culturais. Por isso, ele não é possível sem a tradução. Então, a importância, né, dentro desse tema do BRICS, de pensarmos também o tradutor e a tradução. Exatamente em traduções, as obras-primas da literatura universal são conhecidas no mundo todo por um número muito maior de leitores do que o original em sua pátria. Então, na tradução, a gente vai ter sempre essa discussão desse original, que vai envelhecendo, então, cada vez, né, o seu número de leitores. Se a gente pensa, por exemplo, em Shakespeare, né, nas pessoas, enfim, que conseguem ler Shakespeare hoje em inglês sem nenhuma adaptação, né? E nas traduções, que são sempre renovadas, né? Nós temos um exemplo aqui na recepção da tradução da literatura russa. Primeiro, via França, no começo dessa recepção, foi no final do século XIX, né? E, mais recentemente, uma onda grande de traduções diretas do russo, né? E essa renovação permite também a renovação desse texto, né? Então, essa afirmação vem também daí, né? De que a literatura traduzida, muitas vezes, tem um número de leitores muito maior do que o seu texto original. Então, essa é, enfim, uma afirmação para a gente poder pensar um pouco aí na questão da tradução. Eu vou falar um pouquinho também, então, dessa novela, né, Mayagisme, do Anton Chekhov, trouxe só como ilustração para vocês. Do volume Simões Lopes Neto para o Mundo, tá? Essa tradução de contos, essas versões, né, de contos do Simões Lopes Neto. E eu queria comentar a importância, né, dos diálogos literários nessa comunicação intercultural entre Brasil e Rússia, né? Acho que todos vocês ou já ouviram falar ou já leram autores e obras da literatura russa, né? Tradicionalmente, foi uma literatura importante para a nossa cultura. Muitos escritores, pesquisadores, artistas, né, brasileiros se dizem inspirados por obras e por autores russos desde o início da sua recepção, né? Nomes consagrados, né, como Fyodor Dostoiévski, Lev Tolstói, Anton Chekhov, unem-se agora mais recentemente a nomes menos conhecidos, mas que começam também a ocupar um lugar importante, como Varlam Shalamov, né, que é essa literatura de denúncia dos campos de trabalhos forçados do período stalinista, como Vladimir Sarokin, né, que tem uma literatura mais experimental. Então, né, vão convivendo esses clássicos, né, do século XIX, que são, na verdade, o carro-chefe das editoras, mas também outras obras, nomes menos conhecidos que vão entrando também no mercado, né? E sobre a influência da literatura russa, né, na cultura brasileira, eu trouxe uma citação, que é o livro do Ricardo Ramos sobre o pai, sobre Graciliano, e que ele diz que Graciliano o convidou a ler, né, os russos, e que ele dizia, esses russos são uns monstros, né? Então, aí no livro do Ricardo, né, abria a conversa nesse andor, assim, desmedido, ele contando como que o pai falava dos russos. E logo a seguir, ainda que não afeito aos entusiasmos, estava repetindo sua enorme admiração por Tolstói. Guerra e Paz é o maior romance da literatura mundial. E não sei de novela melhor nenhuma que A Morte de Ivan Ilitch, né? Então, a professora Maria Isabel citou, né, Guerra e Paz, estamos aí mais ou menos nos mesmos campos aí de contato entre essas duas culturas. Então, nós temos, né, de colaboração, assim, dessa tentativa, né, aí de relação entre as culturas russa e brasileira, no Instituto de Letras, esses estudos do campo, né, da literatura e também de outras áreas, da área de terminologia, por exemplo, o russo está representado no Termisul, né, que é um projeto terminológico que hoje se dedica
a linguagem do patrimônio cultural brasileiro, né, conservação dos bens culturais móveis, e então o russo também está representado nesse grupo, que é coordenado pela professora Cleci Bevilacqua e pela professora Patrícia Ramos, e que tem trabalhado com a terminologia da conservação dos bens culturais móveis em suporte papel, né, em 6 línguas diferentes. Então, também, né, eu não vou tratar especificamente desse trabalho, mas é também outro campo aí de inserção dos estudos de russo aqui da URGS. Quando nós falamos de textos, né, escritos em russo, fica mais evidente essa figura do tradutor, porque nas teorias de tradução nós temos trabalhado bastante com essa questão da invisibilidade do tradutor, né? Hoje nós somos mais visíveis. Se vocês pegam edições antigas de tradução da literatura russa, às vezes não havia nem indicação do nome do tradutor, né? Hoje a gente tem, dependendo da editora, né, o nome do tradutor, inclusive na própria capa. Então isso, né, uma visibilidade bem material, né? Mas essa questão aí de enxergar o tradutor, ela fica mais clara quando a gente fala de línguas que são pouco conhecidas no Brasil, né? Então, o russo nos ajuda também nesse sentido, pela dificuldade de acesso à língua dos originais, né? Então, a importância dos tradutores como esse elo imprescindível aí no diálogo cultural, ela fica mais clara. E para exemplificar o que tem sido feito no Brasil em termos de divulgação da cultura e da literatura russa, eu peguei 2 grandes nomes que, infelizmente, não estão mais entre nós, mas que são modelos e exemplos para nós que trabalhamos na área de russo, que é Boris Schneiderman e Tatiana Belink, né? Os dois têm vidas assim que correram um pouco paralelas, porque eles nascem, né, na mesma década, né? O Boris Schneiderman em Uman, que hoje é Ucrânia, a Tatiana Belink em Petrogrado, né? Os dois vêm para o Brasil também na mesma década de 20, né? E eles se dedicam tanto à tradução, né, como são escritores, tradutores, são ensaístas, e são grandes divulgadores da cultura russa no Brasil, e ao mesmo tempo estreitam essas relações entre os 2 países, né? Uma das coisas que a Yulia Balenskaya vai falar no artigo dela é que essas trocas culturais, elas se dão, na verdade, em todas as direções, né? Inclusive em relação às obras traduzidas. Então, se Dom Quixote foi traduzido para o russo e serviu como inspiração para muitos autores russos, ao mesmo tempo, esses autores russos que se inspiraram em Dom Quixote, eles são depois traduzidos, né, para a Espanha e vão também mostrar com outros pontos de vista em relação a essa obra, né? Então, é um pouco esse movimento também do tradutor, né? Ele tem uma função cultural. Boris Schneiderman comentava isso em entrevistas, né? Em uma entrevista em que ele está tratando das questões da valorização do tradutor, etc. E ele diz que nem sempre, né, ele recebeu uma remuneração que ele achasse que era mesmo, né, adequada ao trabalho que ele estava fazendo, mas que muitas vezes ele aceitava essa remuneração porque ele achava que ele tinha função cultural de divulgar determinados nomes, né, e determinados textos. Então, que ele colocava em primeiro lugar, né, essa função. Então, eles, né, eu coloquei 2 ações principais aí, mas eles têm uma biografia bastante rica de atividades no campo cultural. O Boris Schneiderman foi o responsável pela criação do curso de russo, né, na Universidade de São Paulo. E a Tatiana Belink, né, ela foi a primeira a adaptar o Sítio do Pica-Pau Amarelo, né, que é uma obra tão conhecida entre nós, do Monteiro Lobato, para a televisão, né? Então ela faz essa combinação aí também desses estudos da literatura brasileira e das traduções. Ela está mais ligada ao teatro. Os dois, né, o Boris também com uma carreira de professor, mas os 2 escritores, ensaístas, a Tatiana roteirista. Então a importância deles no campo dos estudos de russo, né, da eslavística no Brasil é muito grande.
Agora eu vou passar rapidamente as questões de tradução, só como um exemplo. Eu queria ler uns trechinhos da contribuição, e aí depois eu já passo, porque a questão está relacionada com uma questão que vai aparecer numa tradução da Tatiana. Da contribuição de Boris Schneiderman e Tatiana Belink para essa divulgação da cultura, né? E o que seria esse papel do tradutor? 2 exemplos bem curtos, né? No livro Os Escombros e o Mito, a Cultura e o Fim da União Soviética, é o subtítulo. O Boris Schneiderman tem no segundo texto uma ampliação do sentido de 2 termos, que acho que vocês todos já devem ter ouvido alguma vez, que é perestroika e glasnost, né? Então, esse é também, né, um desses trabalhos do tradutor de ampliar ou de renovar os sentidos a partir de conhecimentos que ele detém por causa do conhecimento da língua, né? Eu me perdi um pouquinho no tempo. Quem pode me dizer? Meu tempo é todo. Meu tempo é todo? Pobres de vocês. Vamos lá. Então, o título do capítulo é 2 palavrinhas mágicas, e essas palavrinhas mágicas entre aspas, né? Eu vou ler um trechinho pequeno. Como se sabe, foi em 1985 que se difundiram pelo mundo as palavras russas perestroika e glasnost. Mas, se a primeira, né, a perestroika, sabidamente significa reconstrução, reestruturação, a segunda requer um pequeno comentário. É necessário fazê-lo, tanto mais que se a primeira ficou relativamente restrita ao âmbito do que sucedeu na Rússia, a segunda entrou no vocabulário político mundial. Assim, não são raras em nossa imprensa e em discursos de homens públicos as alusões à transparência. Ora, foi assim que se traduziu o russo glasnost. Em princípio, está certo, mas convém verificar em pormenor qual o sentido desta transparência no original. Ao substantivo glasnost corresponde o adjetivo glasnai, quer dizer, que é público, posto ao alcance de todos. Assim, glasnai sud é o julgamento ou tribunal públicos. Em oposição a glasnai, existe a forma neglasnai, isto é, secreto, confidencial. Por exemplo, chamou-se Neglasnai Komitet, o grupo de amigos do czar Alexandre I, que se reunia de 1801 a 1803, a professora Maria Isabel pode aí confirmar, numa tentativa fracassada de preparar uma série de medidas de abrandamento do regime. As noções de glasnost e neglasnost estão ligadas ao percurso histórico da Rússia. A primeira dessas palavras ressoou com particular intensidade em diversos períodos, mas sobretudo naquele que se seguiu à morte de Nicolau I em 1855 e à ascensão de Alexandre I ao trono, quando surgiram grandes esperanças de abertura. O termo apareceu então com frequência nas publicações russas em Londres, que eram enviadas clandestinamente ao país, né? Então, a partir daí, a gente tem uma visão mais ampla, né, tanto dessa palavra quanto para sua significação no contexto histórico russo, né, é um dos papéis do tradutor. Da Tatiana, eu quero citar um trechinho do Almas Mortas, né, também, mais uma vez, tocando em um dos temas da professora Maria Isabel, a história sobre um espertalhão, né, que comprava, os servos eram chamados de almas, né? E ele comprava servos mortos, né? Obviamente por um preço baixo, né? Porque os servos eram uma propriedade, na verdade, se media a riqueza da nobreza muito mais pela quantidade de servos, né? Do que pela quantidade de terras, né? Então esses servos eles eram registrados uma vez ao ano e quando eles morriam, né, nesses intervalos, o registro da morte só seria feito, né, daí quando se passasse esse período de um ano. Então essa é a esperteza, né, do personagem principal. Mas não é, né, só para contextualizar, não é exatamente disso que eu quero falar. Esse romance ele tem no final
no capítulo 11, uma descrição da Rússia e uma imagem da Rússia que é muito importante para os russos como referência, né? Então eu vou ler para vocês nas palavras da Tatiana Belink, né? E que é essa nossa possibilidade de contato, né, com esse texto e com um texto que é muito significativo para os russos. Vocês conhecem a Troika, que é aquele parelha, né, de 3 cavalos, né, que são atrelados de uma forma em que eles conseguem atingir uma grande velocidade, né? Então essa troika correndo, né, pela vastidão do território russo que vocês viram nos mapas, é esse símbolo, né, desse país impetuoso que nada teme, né, que conquista. Então ele vai dizer tanto dessa corrida, do amor pela corrida, como da troika como símbolo da Rússia. E qual é o russo que não ama uma corrida veloz? Que alma senão a russa que aspira a embriagar-se, entrar num torvelinho, dizer de quando em quando, que vá tudo ao inferno? Que alma senão a russa há de amá-la tanto quando é nela, na corrida vertiginosa, que se pode sentir aquele quê de estático e maravilhoso? E troika, pássaro troika, quem foi que te inventou? Só podias ter nascido de um povo atrevido, naquela terra que não está para brincadeiras, mas espraiou-se, imensa e alastrada, pela metade do mundo. Olha como confirma as informações históricas. Nem o cocheiro usa botas estrangeiras, só barbas e luvas grosseiras. E senta-se Deus sabe em que boleia. Mas põe-se de pé e brande o chicote, e entoa uma cantiga, e os cavalos voam como vento. Os raios das rodas fundem-se num só disco liso, e a estrada estremece, e grita de susto o pedestre atarantado. E ei-la que voa, a troika, que voa, e já só se percebe ao longe um ponto que some, levantando poeira e varando o espaço. E cavalos, cavalos, que tempestades se agitam em vossas crinas, que ouvidos apurados vibram em cada um dos vossos tendões. Escutais da boleia a velha canção conhecida, e todos juntos, num único esforço, estufais os peitos de bronze, e quase sem tocar a terra com os cascos, transformai-vos numa só linha tesa, fendendo os ares, voando por Deus inspirada. Rússia, para onde voas? Responde. Ela não responde. Vibram os sininhos no seu tilintar mavioso, zune e transforma-se em vento o ar dilacerado em farrapos. Passa voando ao largo tudo o que existe sobre a terra, e de olhar enviesado, afastam-se e abrem-lhe caminho os outros povos e os outros países. Podia ter sido dito na chegada a Paris. Então, aqui na tradução da Tatiana Belink, tá? E aí, aproveitando essa imagem, né, que é a imagem da troika e do cocheiro, é um comentário que eu trouxe para vocês sobre um aspecto aqui da tradução da novela Minha Vida. O personagem principal é um jovem da nobreza, né, e ele questiona o lugar dessa nobreza na sociedade, né, qual é o futuro dele, né? Trabalhar numa repartição pública, no alto escalão, né? Ou ir para o exército também nos altos escalões, né? E ele recusa esse trabalho, ele se recusa a seguir, né? Isso que seria a tradição, que o lugar social que ele ocupa lhe dá, e ele decide ser pintor de paredes, né? Então o pai, né? No início tenta convencê-lo, né? De continuar ocupando um cargo na repartição pública, e por fim desiste dele, né? Nega a ele a sua herança, e esse jovem, né, vai morar sozinho, aluga, enfim, um espaço barato e vive aí desse trabalho braçal. E ele convive com um engenheiro e a filha desse engenheiro, e que são pessoas que para ele
tem a aparência desse cocheiro destemido, né? Então, nos momentos em que ele faz essa comparação, tanto do rosto, do modo de agir, né, do engenheiro e de sua filha com o cocheiro, em um desses momentos eu coloco uma nota, né, que eu achei que era conveniente justamente para falar dessa imagem, né, do cocheiro. Então, o trecho em que ele está descrevendo a filha, Maria Viktorovna, os cabelos tinham sido penteados das têmporas para as orelhas, e por causa disso, o rosto de Maria Viktorovna tinha aspecto mais amplo, e ela pareceu-me, dessa vez, muito semelhante ao seu pai, cujo rosto era largo, avermelhado, e em cuja expressão havia algo de cocheiro, né? Então, é essa ideia do cocheiro no sentido da imagem desses condutores que viajavam com seus cavalos em alta velocidade, que eram livres e que eram símbolos, né, de força, de liberdade, de destemor, né? Vários aspectos que estão ligados à figura de um cocheiro e que, na nossa cultura, né, não estariam automaticamente relacionados com esses conceitos. E o exemplo que eu trouxe para vocês do Simões Lopes Neto, que é, vou mostrar para vocês a publicação, não sei se algum de vocês já conhecem, saiu recentemente, né? Então, são traduções dos contos gauchescos para 10 línguas. E vou ler só um trechinho aqui da introdução do professor Luiz Augusto Fischer. Não se trata de uma busca por registro em algum Guinness. A intenção deste livro, em primeiro lugar, é festejar a obra do autor, falecido há exatos 100 anos em sua cidade natal, Pelotas. Ao lado disso, também nos anima outro desejo: dar a ver o empenho do Instituto de Letras da URGS no campo da tradução, em sua prática e nos estudos teóricos que realiza. Tá? Então, participaram, né, vários professores do Instituto. Nós fizemos um trechinho de introdução, ou apresentando questões da tradução, né, dificuldades, problemas, ou associações com obras e autores, né, dos países da língua para a qual traduzimos. E eu trabalhei junto com a professora Helena Vassina, que é professora na USP, né? E uma coisa que eu queria mostrar para vocês é o título, né? Então, o chá o mate, o chá em russo, o mate é Chai, Mate, Joana Cardoza. E a gente resolveu manter, né, as nossas opções ali pro mate, né? Era deixar só o mate, colocar uma nota, né? Era deixar só o chai, que é o chá, né? E nós decidimos deixar as duas palavras justamente para ter um elemento, né, brasileiro, que é importante, né, para essa obra e regional também, e ao mesmo tempo para identificar pelo menos que isso é uma bebida, né, enfim, que isso é um chá. Lógico que para eles também, como a nossa imagem do cocheiro, né, eu falo chai em russo, né, eles vão pensar num cerimonial de chá muito diferente do que vocês fazem aqui, né? Mas de qualquer maneira, mas de qualquer maneira, pelo menos para, né, colocar esse mate num campo, né, que eles possam pelo menos identificar o que é, né? E o outro é um termo que está relacionado até com essa questão aí da servidão, né? Que nós escolhemos para o crioulo, né? E aí sabendo das várias questões envolvidas, né? Mas tentando achar um equivalente que nos deixasse sem a nota, né? Nós escolhemos um termo que é da literatura de Tolstói, né? Que está no título de um texto de Tolstói, que já foi traduzido para o português, publicado aqui no Brasil, como O Senhor e o Servo, mas que tem uma tradução recente, do Rubens Figueiredo, em que ele defende a ideia do o patrão e o trabalhador, justamente porque a palavra usada é essa palavra rabotnik, né? Então, como na
na edição comentada, né, do português, a nota, né, de que esse crioulo designa um homem negro empregado do João Cardoso, né? Então, nós usamos esse termo que indica justamente essa relação, né, de trabalhador, de empregado e patrão, né? E eu queria só comentar que, enfim, fazendo essa tradução e acompanhando também aí os trabalhos do grupo do Fischer sobre Simões Lopes Neto, eu tenho visto alguns pontos de aproximação, inclusive biográficos, entre Tolstói e o Simões Lopes Neto. Uma parte da obra deles dedicada à alfabetização, uma preocupação pedagógica, né? Então, Tolstói também teve suas cartilhas, até mais de uma edição em português no Brasil, com essa preocupação de alfabetizar as crianças camponesas. Ele abriu uma escola, né, na propriedade rural em que ele morava, né, e escreveu textos e adaptou contos folclóricos para essas primeiras leituras das crianças, né? Então, acho que pode ser um caminho aí promissor essa comparação, pensando aí, né, nos contatos, nos diálogos interculturais. É isso, muito obrigada. Muito obrigado, professora. Professor Gabriel. Boa tarde. Tá bom o som? Primeiramente, gostaria de agradecer ao professor João Vicente pelo convite, ao ILEA. Eu gosto muito dessa casa, né? Fiz mestrado e doutorado aqui. Tinha uma época que eu estava 2 tardes de semana no Nerinte, aqui que era nesse prédio também. 2 tardes de semana no Nerinte, o grupo do professor Paulo Vicentini, um dos grupos do professor Paulo. Então, fazia tempo que eu não voltava a esse auditório, e aqui foi bastante feliz de estar aqui de volta. Agradecer aos colegas, né? Aprendi muito quanto a Rússia Antiga e sobretudo a invasão de Paris, que nos pegou de surpresa, e a literatura russa. E agora, quando eu vi a capa do livro do Tchekov, eu vi, agora associei a pessoa aos livros que a gente tem, Denise Salles. Estou justamente, estou com a tradutora dos livros que a gente compra. Não, impressionante, é a primeira vez que eu conheço uma tradutora das coisas que eu leio. É bacana. Impressionante. Só um detalhe. Pode reclamar, não teria a mínima capacidade. Só lembrei do Boris Schneiderman. Ele lutou na Força Expedicionária Brasileira. Ele lutou na Segunda Guerra Mundial. Quando a gente dá aula de política externa brasileira, a gente passa uns documentários sobre o Brasil na Segunda Guerra Mundial, e Boris sempre tem uma palavra muito... E ele é engraçado porque ele era muito humanista, né? Então, enquanto outros militares têm a visão do combate tal, e veio o conflito e tal, ele tem a visão da dimensão de matar um homem, a dimensão das pessoas que corriam nos campos, ele tinha que atirar com o avião, uma dimensão super preocupada com outros fatores, muito além da questão militar, que os seus colegas realmente trazem. Muito interessante os relatos do Schneiderman sobre... Depois sobre o Partido Comunista do Brasil, foi um cara bem importante aqui, né? Bom, o que me cabe falar hoje um pouco para vocês não vou falar da Federação Russa como um todo, sem política, economia interna, mas falar mais da política externa da Federação Russa deste século XXI, né? E, sobretudo, a partir de uma perspectiva mais geopolítica, assim. Recursos de poder, coisas desse gênero, assim, não tanto. Nós tivemos, né, uma perspectiva histórica, sociológica, antropológica, uma perspectiva cultural. Agora vai entrar, né, o pessoal mais faca na bota da ciência política, que vem falar de poder, né, discutir as coisas de poder de relações internacionais. Bom, eu queria só... eu passo esse negócio, né, cara? Eu não estou acostumado a passar essa tecnologia. Pessoal, primeiro, queria começar... mas mostrando como a Rússia hoje é tratada na mídia ocidental em geral, né? Eu escolhi trazer os memes porque eu tenho acompanhado muitos alunos do RI, e os alunos do RI, eles adoram memes. Inclusive, tem projetos que a gente faz, eles ajudam a fazer palestras e tal, e eles me convenceram que dava para fazer uma palestra só sobre memes. Ok, né? Vamos se dar, eles me convenceram a montar uma palestra toda sobre memes.
ficou bem interessante, né? A minha geração não é tanto a geração dos memes, a gente tinha charge de jornal, a gente, né, era um negócio que gostava de charges e tal, Mafalda, essas coisas assim, tirinhas, né? Agora, né, as gerações mais novas têm a questão dos memes. E o Putin é um dos caras que se presta muito a esse tipo de gozação. Né? Primeiro porque ele tem a sua própria autoimagem muito construída, com aquelas fotos do Putin cavalgando, aquilo ele que tira, né? Aquilo não é meme, ele de uma base ele concede, né? Então a gente tem o Putin sem camisa fazendo tudo que vocês podem imaginar, inclusive montando os dragões da Daenerys Targaryen, de vez em quando vê o Putin montando em dragão também. Mas, né, para além dessas questões mais, né, pitorescas, nós temos assim, por que isso acontece? Lógico, por quê? Por que fazer tantos memes com o Putin? Não só porque ele tira fotos que podem servir de base mais facilmente para isso. Não é tão somente isso. Né? A nossa descrição aqui do nosso presidente Temer, né, o César Simão fala do mordomo de vampiro, espetaria muitos memes também. Só que não tem tantos, na imprensa ocidental a gente não tem memes do Temer. Né? Não existe. Fora nós aqui, ninguém faz memes do Temer. A lógica é um pouco assim, por que então isso? Né? Vocês podem ver o último quadro ali que tem em cima e embaixo, não é um meme, é uma cena do House of Cards, não me lembro qual temporada, terceira, acho que é a terceira, que eles criaram um personagem que é o Viktor Petrov, que é Vladimir Putin, né, para os mais, né, que ele é parecido com o Putin, ele se porta como Putin, ele fala como Putin, só que deve ter uns 20 centímetros a mais que o Putin. Acho que eles não acharam um cara baixinho que nem o Putin com a mesma cara dele, então botaram um cara mais alto, mas ele é basicamente o Putin. E todas as críticas, tudo que o personagem faz ao longo da série, dos capítulos, dos episódios que ele participa da série, são mais ou menos críticas que os Estados Unidos tradicionalmente fazem algo que supostamente o Putin faz, tanto na Rússia quanto no sistema internacional. Ou seja, e por que volta? Por que voltar essas coisas relacionadas ao Putin, à Rússia? Há uma tradição bastante comum entre as potências europeias em geral, né, e de demonizar inimigos e diminuir inimigos através de manifestações culturais várias. Isso é bastante comum. Começou lá na... primeiro, por que se faz isso? Tem duas vantagens com isso. Primeiro, tu desqualifica o teu inimigo, o que faz com que tu te sinta superior e acaba tentando fazer com que o outro se sinta inferior, e a segunda, tu legitima políticas que tu adota. Eu vou legitimar uma política que eu adoto com um determinado povo, que eles são inferiores, que eles são aquilo, que eles são retrógrados, que eles são bárbaros, porque eles são uma série de coisas maléficas que, diferentes de mim, que sou a parte boa, reúno as qualidades do processo todo. Bom, começou lá com o orientalismo, os europeus começaram o primeiro contato com os orientalismos, lá, né? Então nós temos na plateia aqui um grande pesquisador de orientalismo, Eduardo Said, nosso digníssimo Guilherme Borges Almeida, e começa com imagens pictórias, né, relatos de viagem, algumas coisas científicas e imagens, pinturas sobre o que viria a ser o Oriente, ou a Índia, ou sobretudo o que é a Península Arábica, os países do Oriente Médio. Bom, claro, por que isso? Não adiantava ter muita literatura que as pessoas não liam mesmo, então faz quadros que, né, imagéticos sempre é mais fácil de se convencer as pessoas. Naquela época, quando o analfabetismo imperava, era muito mais alto que aqui. Posteriormente, isso continua, né, os Estados Unidos eles assumem essa, digamos, britânicos e franceses passam a tocha pega pelos Estados Unidos para ser a potência ocidental do mundo e, obviamente, corte cultural totalmente europeu, porque o que tinha de índio lá eles mataram todos, não sobrou nada. Então, assim, totalmente uma matriz de pensamento cultural europeu que continua o mesmo procedimento. E eles levam isso a outra escala. Eles levam isso a uma escala posterior, sobretudo por causa da comunicação de massa. Né? Que os Estados Unidos, enquanto eles ascendem à potência global, ao mesmo tempo está surgindo a comunicação de massa. Rádio, primeiro jornal, né, que as pessoas começam a alfabetizar, jornal, depois rádio, depois televisão, e o que os Estados Unidos utilizaram muito, cinema. Né? E depois o cinema, e agora, né, como as pessoas... Esses dias eu vi um diálogo, era fantástico. Eu não consigo ficar 2 horas vendo um filme, meu Deus do céu, em que ponto as pessoas não querem ficar 2 horas vendo um filme. Então começa a ver série de TV, que tem 40 minutos e tal, agora eu estou acordado, vou ver mais um e tal. Mas volta para a televisão. Então a televisão volta a ser um elemento de propaganda.
Na época da Guerra Fria, isso aqui era a imagem da Rússia que se passava. Você tem 8 filmes, não são, pessoal, não é qualidade, é mensagem passada. Ah, professor lá, imagina, a professora Isabel fala do Coração do Potemkin e vem o Gabriel retardado bota em Rock 4. Como assim? Não, tem o Schwarzenegger, é uma imagem que tem o Schwarzenegger, o Patrick Swayze e o Stallone na mesma imagem. Isso é assustador do ponto de vista cinematográfico. Mas é assim que imagens se passavam, é assim que a imagem dos russos foi sendo construída ao longo do século XX para pessoas que, obviamente, cada vez menos liam Tolstói, Dostoiévski, Gogol, essas coisas todas, cada vez menos viam cinema soviético, né, Eisenstein e os demais, e não via sequer no Velho Wagner, mas já no filme mudo lá, né, com legenda. E, bom, então ia se perdendo isso. Então se passa a utilizar largamente esse processo de propaganda, os Estados Unidos levam isso a um novo patamar. E isso continua. Hoje, né, com os serviços de streaming, internet, né, com as séries, Netflix, e retoma, a Rússia retomou, impressionante como tem filme falando mal de russo de novo, produzido nos Estados Unidos. Inclusive, eles retomaram até a Guerra Fria, aquele Ponte dos Peões com o Tom Hanks, eles retomam até a Guerra Fria, né, para quem não consegue fazer a conexão que Rússia é a União Soviética, a gente faz um filme da União Soviética para mostrar que é a mesma coisa. E, além dos inimigos, como fazer isso? Né? Quem são os alvos preferenciais? Tem 2 tipos de alvos preferenciais. São aqueles tradicionais, que representam um perigo de larga escala para os Estados Unidos, ou seja, aqueles que realmente podem entrar em algum tipo de, não digo combate direto, mas assim, uma disputa por poder internacional de verdade, e os inimigos conjunturais, que em determinado momento, né, precisa-se que as pessoas sejam demonizadas, rebaixadas, etc., que no caso a gente vê muito claramente com os árabes e islâmicos no pós-11 de setembro. Um monte de hora mais escura, que é um absurdo, hora mais escura junto com a legítima tortura. O país que é o defensor de democracia e de direitos humanos no mundo faz um filme inteiro para justificar que a tortura em alguns lugares, ok, desde que extrai informações úteis, ela pode acontecer. É um completo absurdo isso. Né? E aquela série 24 Horas também gira toda ela em torno disso. Né? Toda ela para legitimar os atos patrióticos do governo do Bush filho. Bom, George W. Bush, né, formalmente falando. Então, isso é uma estratégia muito adotada, recorrente, e a Rússia ela é retomada nesse processo. E aí, de novo, por que a Rússia? Agora eu vou entrar mais na Rússia, parar de falar dessas questões de projeção cultural. Por que a Rússia? Por que ela continua na berlinda? Primeiro, eu vou trabalhar um pouco com vocês recursos que a Federação Russa possui. E depois os recursos, o que ela está fazendo que incomoda tanto os Estados Unidos. Primeiro, a professora Isabel falou, na área 17 milhões de quilômetros quadrados, tem ideia da monstruosidade que isso, eles têm 9 fusos horários. Se tu acordar na ponta, naquele mapinha, né, que a professora Isabel mostrou, se tu acordar numa ponta da Rússia, eu acordei 7 da manhã aqui, lá são 9 horas adiante, lá são 4 da tarde, não, 9 mais 7 mais 9 é 16, 4 da tarde, eu sou péssimo nisso. São 4 da tarde. Eu sempre tenho que pegar um país básico, 9, 7, que tem meio-dia, me complica a vida. Imagina a loucura que isso. A vida toda aconteceu na outra ponta do país quando tu está acordando. Maluco, né? O segundo maior país do mundo é o Canadá. São 9 milhões de quilômetros quadrados. É quase metade. Né? Bom, e uma densidade, e isso é um problema para a Rússia, de pouca gente. São 8 pessoas por quilômetro quadrado. Isso é muito pouco. Mais baixo que isso só o Canadá, que aí Canadá são 13, alguma coisa, o Canadá são 50 milhões de pessoas, só muito pouco. Isso faz com que a Rússia tenha um problema. Ela tem um território gigantesco e não tem gente para ocupar esse território gigantesco. Claro, na Sibéria, né, o Stalin até conseguia fazer o pessoal ir morar lá. Não era muito democrático, mas o pessoal ia. Agora é difícil fazer o pessoal ir morar lá assim, de uma forma espontânea. Né? Mas é difícil. As pessoas morarem no leste da Rússia é muito inóspito. Tá? E eles têm... Isso é uma preocupação constante. Muito constante. Vamos pegar o Morgenthau lá, da relação de teoria de Rei pura, o realismo clássico, que não é uma grande potência sem uma grande população. A Rússia tem uma grande população, é uma grande população num país muito gigante. Por exemplo, eles têm uma política de fazer nascer russinhos. Então, as pessoas que têm, famílias que têm russinhos e russinhas ganham medalhas. Elas tiram foto com Putin quando tem mais de 2 filhos. De tão raro que os caras não procriam mesmo. E eles estão nessa batalha já faz tempo. Né? Eles subiram ali, a última vez que eu tinha atualizado isso, estava em 143
mil habitantes. Ano passado eles cresceram 600 mil pessoas. Isso é muito significativo para eles. Porque eles têm um padrão de reprodução europeu. O país que menos reproduz na Europa é a Ucrânia. A Ucrânia não se reproduz por nada. E depois a Rússia é o segundo que quase não se reproduz. Até porque as noivas ucranianas são vendidas no mundo inteiro. Né? É difícil reproduzir, que não fica quase ninguém lá praticamente. Né? Bom, ainda na volta aqui, então, do ponto de vista econômico, a Rússia teve um PIB em 2016, aí dado do Banco Mundial, 1,2 trilhões de pessoas. Aliás, trilhões de dólares. Não é muita coisa. A Rússia saiu da lista das 10 mais. Isso por quê? Porque o petróleo está com preço baixo. A economia da Rússia gira muito em torno de como está o preço do petróleo no mundo. E então isso, a Rússia caiu. Caiu, né? Uma série de ações, inclusive patrocinadas pelos Estados Unidos com a ajuda da Arábia Saudita, fez baixar o preço do petróleo mundial e isso atingiu a economia russa um pouco de cheio em determinado momento. Mas ainda assim é uma economia relevante. Tanto é uma economia relevante que nós estamos aqui falando de Rússia junto com os outros países de BRICS, porque ela era uma economia muito promissora quando foi escrito lá o famoso artigo do Jim O'Neill na Goldman Sachs. Reserva de petróleo, e aqui vem onde a Rússia é mais poderosa em termos de recursos. Ela é a 6ª maior reserva de petróleo do mundo, né? Para além da Venezuela, Arábia Saudita, ela tem muito petróleo. Tá? Venezuela principal, né? A gente começa a dar conta porque o pessoal quer derrubar tanto Maduro e tal, porque tem tanta implicância com Maduro. Depois, e é a 3ª maior produtora. Isso da produção oscila. Às vezes a Arábia Saudita produz menos, os Estados Unidos mandam a Arábia Saudita produzir mais para baixar o preço, a Arábia Saudita produz mais, os Estados Unidos mandam a Arábia Saudita produzir menos para o preço subir, daí a Arábia Saudita produz menos. Mas sempre fica assim, Estados Unidos e Rússia produzem no máximo que eles podem, a Arábia Saudita oscila. No caso, ano passado, como a ideia era baixar o preço do petróleo mundial, a Arábia Saudita produziu um monte. Então a Rússia é o 3º maior produtor de petróleo. Em termos, e aqui tem o gap de exportação que a Rússia tem de petróleo. Tudo aquilo ela pode exportar de petróleo. Tá? Essas informações são úteis para daqui a pouco. Tá? Em termos de gás natural, desconfigurou ali, mas em termos de gás natural, a Rússia é a 2ª maior reserva mundial. Gás natural é uma coisa impressionante, né? A segunda energia dos hidrocarbonetos mais utilizada, e se vão pegar os 4 primeiros países ali, eles sozinhos têm 58% do gás natural do mundo. 4 países. Isso, né, exemplo máximo, quase máximo de recurso natural mal distribuído ao redor do globo. São 4 países que detêm quase tudo. E 2, se vamos juntar ali, junto ao Turcomenistão também era a União Soviética. Né? O Turcomenistão era a União Soviética junto. A União Soviética sozinha até 26%, se estivesse mantido, teria 26% fora, Cazaquistão, os outros que têm um pouco menos. Tá? E, de novo, produção. Aí, em segundo lugar, os Estados Unidos em primeiro. Os Estados Unidos é sempre primeiro, porque eles produzem energia, porque eles consomem uma energia absurda, então eles produzem energia de uma forma completamente enlouquecedora, até porque tem a tecnologia mais avançada para isso. Produzem muita energia, por isso que eles estão sempre na frente, apesar de não ter as maiores reservas em nada. Tá? Mas isso é algo que a Rússia pode utilizar em determinado momento, e vai utilizar. Outra questão, poder militar. Não sou especialista em poder militar, não é muito a minha praia. Sei que na URGS são muito especialistas em segurança, não é muito a minha onda. Mas, assim, ainda que não seja, dados mais básicos. A Rússia é o único país que ombreia nuclearmente com os Estados Unidos. Podem destruir o mundo várias vezes se quiserem, assim, mas é o país que é o risco nuclear dos Estados Unidos efetivo, não é a Coreia do Norte, é a Rússia. Tá? E o segundo maior exportador de armas do mundo. Não é o que mais gasta. Fica muito ruim para vocês verem ali, é difícil achar a Rússia, mas a Rússia é o 4º maior orçamento militar do mundo. Tá? Os Estados Unidos é 36% sozinho, os Estados Unidos é mais de 1/3 do mundo, uma coisa completamente, né, ensandecida. Depois a China, na ordem China, Arábia Saudita, no seu projeto de ser potência regional do Oriente Médio, e depois a Rússia em 4º lugar. Mas vende muito armamento. A Rússia vende muito armamento, o que é muito importante, porque quanto mais armamento tu vende, mais entra capital, mais entrando capital, mais tu pode ter dinheiro para investir em tecnologia de armamento, e aí é um ciclo, para quem trabalha nesse mercado, um ciclo virtuoso, né, de venda, tecnologia, que mais ou menos o Brasil quase entrou ali com a Embraer, quando a gente vendeu o Super Tucano, né, antes a gente passar por esse processo de desindustrialização do país. A gente estava, o Super Tucano está um pouco essa lógica, né? Cada vez tinha mais tecnologia, o Super Tucano ia ficando e vendendo, né? A nossa Embraer estava um pouco esse processo bem interessante também. Então a Rússia né, veio crescendo isso nos últimos anos, ou seja, também tem poder militar. Claro que não
parelha com o poder militar dos Estados Unidos, de forma alguma, não tem nem gente para isso, né? Tem gente mesmo, né? Russos para morrer em guerra. Mas é um poder militar ainda que remanesce da época da Guerra Fria, apesar também de não ser o grande exército vermelho dos anos 30, 40. Tá? Vamos botar um pouco em perspectiva. Mas assim, o que tem para assustar os Estados Unidos no mundo, em termos militar, é Rússia e China. É o que dá para fazer um certo medinho nos Estados Unidos. O resto, né, não começa nenhum, não pega nem o Arizona. Aqui a gente vai pegar um pouco depois. Aqui esse é um ponto, um recurso geográfico. Assim, a gente desqualifica um pouco a geografia, a gente tenta, não desqualifica, mas a gente não leva muito em consideração. A Rússia ela é uma potência eurasiana, porque ela está nos dois continentes. Ela é o maior país da Ásia e é o maior país da Europa ao mesmo tempo. Se a gente considerar só a parte europeia dela, é o maior país da Europa, só a parte asiática é o maior país da Ásia. Ela é gigantesca e ela pode fazer essa ligação terrestre entre as pontas do território da Eurásia, o que é muito importante para ela e vai ser um instrumento de política externa em determinado momento. Ou seja, um país muito bem localizado geograficamente, tá? Estratégica e geograficamente. Dito isso, assume nosso querido Vladimir Putin em 2000 como presidente da Rússia. O professor Fabiano Milnichuk, que vai falar para vocês um pouco da eleição do Putin, esse processo todo. Mas eu vou, então, focar mais no que o Putin tem como meta. A meta principal do Putin, quando assumiu a presidência, era a Rússia retomar o papel de grande potência no sistema internacional após os complicados anos 90 do nosso digníssimo Boris Yeltsin, carinhosamente conhecido como o Bêbado. Então, assim, a ideia era retomar um momento de grande potência da Rússia que havia sido perdido. A Rússia é um país pouco respeitado naquela época, nos anos 1990, e, sobretudo, era visto como um parceiro menor por quem lhe importa, que era os Estados Unidos e a União Europeia, liga-se a Alemanha, etc, etc, etc. Bom, então, o objetivo principal do Putin é esse, é retomar um posto de grande potência no sistema internacional, sabendo que não tem mais como ser superpotência, não tem mais como reviver a União Soviética, nem do ponto de vista fático, nem do ponto de vista material, de ter recursos, e nem do ponto de vista de conseguir retomar todo aquele contexto de Guerra Fria. É muito difícil, não tem, mas como, e a Rússia tem consciência disso. Bom, a partir disso, passa a ter umas metas gerais, estratégias gerais para atingir aquela meta principal. A primeira é defender a multipolaridade no sistema internacional. Multipolaridade, para quem não está acostumado com a linguagem, nossos jargões de relações internacionais, é a ideia de ter mais de dois polos de poder, como faróis no sistema internacional, ou seja, polos que mais ou menos guiam e fazem agenda e dão o norte da política internacional como um todo. Ali, só para na época da Guerra Fria era bipolar, União Soviética e Estados Unidos. Antes era um monte de europeu, a gente chamava de multipolaridade, tinha um monte de país europeu, apesar da Inglaterra ser mais poderosa que os outros vis-a-vis. Bom, e aí vem um pouco a ideia de BRICS também, essa ideia de multipolaridade. Por que a Rússia defende a multipolaridade? Porque ela sabe que ela não pode ser unipolar e sabe que também dificilmente vai ser bipolar. Então, melhor ser entre 3, 4 do que nada de 1 ou nada de 2. Então, melhor ser do pessoal que vai dividir mais ou menos o poder. Então, passa a ser uma defesa em documentos oficiais da Rússia, todos os documentos, todos os conselhos de política externa da Rússia que lança de tempos em tempos, sempre defesa da multipolaridade. E passa a ser um discurso, inclusive, coletivo dos BRICS, das declarações que os BRICS fazem quando se reúnem anualmente. Bom, segundo ponto, o eurasianismo. Aí tem duas noções de eurasianismo. Tá? A primeira noção de eurasianismo é aquela do Alexander Dugin, aquele filósofo russo meio assim, que é uma coisa meio racial, assim, eurasianismo, nós somos eurasianos, nós somos superiores aos demais, vamos reviver o império. Tal. É uma coisa meio, nós somos uma raça superior. Então, a gente descarta esse eurasianismo e vão trabalhar com o eurasianismo que o Putin trabalha, que é o eurasianismo já que eu estou nos dois continentes, e ali não dá para ver porque o Gênio conseguiu botar um negócio bem na cara da águia, mas a águia russa, aquela bizantina, ela tem a cabeça olhando para os dois lados. Ou seja, focar em dois vetores de política externa, que é exatamente o que a Rússia passa a fazer com o Putin. Ou seja, eu vou
continuar uma relação boa com os europeus, e aí, de novo, né, o outro da Rússia, do ponto de vista assim, de construtivismo e relações internacionais, outro significante da Rússia é a Europa, sobretudo a Alemanha, assim, é aquele farol, assim, quem queremos ser e como nos devemos comportar sempre é a Europa, mas, assim, não vou descuidar do outro lado, não vou descuidar do lado oriental, porque, afinal de contas, eu tenho, né, como a professora Isabel falou, 200 nacionalidades, e o russo pode ser um monte de coisa. É só ver a Olimpíada, como é russo. Atleta feminina, tudo meio parecido. Mas os caras tendem os pequenininhos que fazem ginástica, que são os caras de 1,60 m, até aqueles monstros de 2 metros que tem cara de asiático, que são aquele pessoal do norte do Cáucaso, ali perto do Turcomenistão, que são os asiáticos grandões, assim, e fortes, que ganham tudo que é luta greco-romana, porque os caras são uns monstros. Então, assim, a Rússia pode ser tudo também, tipo nós, Brasil. Tem um monte de configurações étnicas lá dentro, então, né? É bem interessante. Mas, bom, então, focar nos dois lados e aproveitar essa posição russa. O terceiro é um pragmatismo, né, que é uma postura de grande potência. Acabar com essa ideologia de, né, Guerra Fria e tal, de comunismo, não. E pragmatismo total. A Rússia negocia com quem for útil para a Rússia para atingir seus interesses. Não importa se é ditador, não importa se é democracia, a Rússia sequer faz questão que o país seja uma coisa ou outra. Ela negocia com quem for do seu interesse. Tá. Claro que, tá, Gabriel, mas os Estados Unidos também fazem. Sim, os Estados Unidos fazem, mas tem um discurso que não. O europeu, ele tem a hipocrisia reina do coraçãozinho. Então, assim, os caras dizem, nós queremos democracia, aí baixaram o Assad é ruim, mas a Arábia Saudita é legal. É aquela coisa meio, né, esquizofrênica de potência europeia e dos Estados Unidos. A Rússia não se preocupa muito com isso, tanto faz. É amigo, quer ser amigo, quer comprar gás? Ok, vamos lá, parceria, estamos juntos. Se não gosta dos Estados Unidos, ainda é um bônus. Tá? Bom, outro ponto que é a utilização de geoeconomia. O que é a utilização de geoeconomia? É pegar todos aqueles recursos energéticos que eles têm de monte lá, e eles têm mais urânio e têm mais carvão, ou seja, as 4 matrizes energéticas principais do mundo, só tem 4 países que têm. 3 países que têm. Rússia, Canadá e Estados Unidos. O Brasil tem menos carvão, mas o Brasil também tem, mas tem em menor quantidade. Então, utilizar esses recursos energéticos são fundamentais para todos os países do mundo. Nada anda sem petróleo hoje em dia, né? Nenhum avião sai do chão, nenhum avião militar ou comercial sai do chão sem petróleo, nenhum carro anda, carros até andam, mas não em larga escala, né? Nenhum tanque anda sem um derivado de petróleo. Então, assim, todo mundo precisa. E na Europa isso é mais fundamental ainda porque é frio. Então, eles precisam de gás, não apenas para a indústria, como a gente usa no Brasil, eles precisam de gás para a calefação das casas, as pessoas literalmente morrem de frio no inverno. Então, assim, é muito fundamental. E os Putin, sabendo disso, começou a trabalhar com a lógica de utilizar isso para angariar ponto político. Ele tem uma tese de doutorado, Putin, não se sabe se foi ele que escreveu. Na Rússia tinha uma mania, assim, as pessoas escreviam, os dirigentes políticos assinavam. Isso acontecia. O Putin diz que foi ele, não é tese de doutorado, é dissertação de mestrado. Na St. Petersburg Mining Institute, que ele diz, é o mestrado do Putin, que é de 97. E ele fala, olha, eu tenho que construir campeãs nacionais. O crescimento da Rússia vai ser baseado em pegar todos os recursos que a Rússia tem mineral, que é alumínio, cobre, gás, petróleo, entre outras coisas, pegar isso, usar o Estado, explorar isso, criar grandes empresas, que ele vai chamar de campeãs nacionais, e utilizar elas, colocá-las no mercado internacional para ter projeção. É mais ou menos o que a gente tentou fazer com a Petrobras antes de vir esse pessoal da Lava Jato incomodar o projeto de nação. Sim, então, assim, é mais ou menos o que o Brasil estava tentando começar a fazer. Tá? Não está dando certo no nosso caso. Lá está dando certo. Tá? Mas é parecido, era parecido. Bom, outra ideia é multilateralismo, isso fez um pouco de água, era uma política desse terceiro mandato do Putin, fez um pouco de água, não deu certo. E, por fim, isso que incomoda absurdamente os Estados Unidos, maior assertividade. A Rússia, ela sempre foi, historicamente, mesmo na União Soviética, assim, e pós aquele período que a professora Isabel colocou, é reativa. A Rússia reage às potências ocidentais. Ela, historicamente, ela reage aos Estados Unidos. Ela não... Dificilmente ela propunha alguma coisa. Os Estados Unidos faziam alguma coisa e a Rússia vinha e respondia. E esse é um padrão de conduta da Guerra Fria quase inteira. A única vez que a Rússia propôs um pouco foi quando ela foi ali para Angola,
no sul da África nos anos 70. Mas fora isso, a Rússia sempre foi reativa. Nem Cuba a Rússia queria, né? A Rússia, quando o Fidel se declara comunista, puta que pariu, agora tem que ajudar esse cara. Aí tinha que botar míssil para cá, aquela confusão toda que deu, que você sabe. Assim, nem eles tinham muito, né? Vamos deixar os norte-americanos quietos lá, eles nos deixam aqui, a gente fica invadindo a Hungria, ninguém nos incomoda e tal. A gente faz as nossas coisas, a gente faz as nossas aqui, eles fazem a deles lá, fica todo mundo assim por elas. Bom, só que isso, sobretudo, a partir de determinado momento que o Putin se decepcionou profundamente com os Estados Unidos, o Putin, ok, vou meio que, né, levar um pouco, deixar a moderação um pouco as favas e vou começar a ser efetivamente proativo. E começa a ter políticas em lugares chaves que começam a incomodar assustadoramente os Estados Unidos, o que vai gerar aquela demonização que a gente está vendo em curso a todo momento. Tá? E, brevemente, o que são algumas dessas políticas que o Putin vai adotar? Primeiro, ele vai se aproximar, do ponto de vista global, ele vai se aproximar de países que questionam a liderança dos Estados Unidos. E aí os BRICS entram completamente nisso. Se a gente pegar os BRICS, a gente tinha a China, né, que não é tão declaradamente contra, mas é um país na competição. A Rússia, a gente tinha um governo, na época, né, Lula-Dilma, muito autonomista também em relação ao governo estadunidense. A África do Sul, que entrou antes que os outros a cooptassem, e a Índia, que é o elo fraco do processo. A Índia é o país que fica oscilando, ficava oscilando. Agora o Brasil oscila total, no Brasil nem oscila, o Brasil foi para o outro lado. Mas assim, a Índia é o Brasil que oscila neste processo, oscilava nesse processo. Tá? Na América Latina, por exemplo, a Rússia ficava vendendo armamento para o Chaves. Sabe? Talvez a pessoa que eles mais odiassem no mundo depois do Putin era o Chaves. Então, tipo, reuniu, né, como diria o Khomeini lá, do Irã, o grande Satã e o pequeno Satã. Juntaram os dois e a Rússia ficava vendendo armamento Chaves com uma certa constância. A Rússia mandava uns destroyer passear aqui no Mar do Caribe, fazer umas demonstrações de poder e tal. E o Chaves chamava, eles ficavam fazendo essas... Então, assim, a Rússia começa a atuar em pontos chaves, mas aí de uma forma mais discreta. É mais para incomodar mesmo, mas sem ter uma ação mais efetiva. Tá? O outro ponto, e aí no continente eurasiano, que aí é um problema que os Estados Unidos começaram a sentir mais fortemente. Primeiro, o Putin, para fazer isso aqui, para fazer essa ligação, o que é essa ligação? Essa ligação a gente está pegando os dois principais polos industriais. Nós temos 3 principais polos industriais no mundo: América do Norte, Europa Ocidental e Leste Asiático. Desses 3, 2 estão na Eurásia. O que o Putin queria fazer? O master plan do cara era o seguinte: vou transformar a Rússia em um país que é o hub entre as duas pontas da Eurásia. Então eu vou me aproximar da Alemanha, e ele conseguiu muito isso quando era o Schröder, antes da Merkel, e vou me aproximar da China, que é um processo em curso desde 2001. Eu vou aproximar dos dois lados e torno a Rússia o que vai ter uma dupla função. A primeira função, ligar por terra. Literalmente, começaram a empresa lá eu me esqueci o nome da empresa, mas a empresa estatal de rodovias e ferrovias dele começou a construir 8 eixos de comunicação. E, do outro ponto, ou seja, eu sou o fornecedor de energia para as duas indústrias que são mais essenciais que a minha e são mais desenvolvidas que a minha. Então, era fornecer energia para os dois lados e ligar os dois lados. Isso é muito assustador para os Estados Unidos, por quê? Porque os Estados Unidos estão fora da Eurásia. Eles são uma potência extra-eurasiana. Então, se tu consegue fazer um eixo Berlim, Moscou, Pequim, tu torna os Estados Unidos relativamente desnecessários na Eurásia. E uma vez fora da Eurásia, lá para a geopolítica tradicional de Spikeman, tu tem um excedente de poder da Eurásia em relação à América do Norte, às Américas como um todo. Proporcionalmente, o poder dos Estados Unidos vai rebaixando. Então, essa ligação que o Putin é o projeto dele para o 3º mandato à presidência é o que mais assustou no primeiro momento. Só que, como os Estados Unidos não são a principal potência do mundo à toa, eles começam a bloquear isso. Como é que eles bloqueiam isso? Dão um golpe, patrocinam um golpe de Estado na Ucrânia, sabendo que o Putin em algum momento ia responder a isso. O Putin vai lá e toma a Crimeia para ele. Aí, sim, violou tudo que é norma de direito nacional que vocês conhecem. Não? Pegou e tomou a Crimeia para ele. E os Estados Unidos forçaram os europeus a criar um grande embargo econômico contra a Rússia. E o embargo constantemente renovado inclusive no mês passado, ou esse mês, não sei. Renovou todos os embargos de novo.
Isso fez com que o Putin não consiga mais ter essa aproximação com o Ocidente da forma como ele desejava. Ou seja, o vetor ocidental da Rússia ficou meio bloqueado por essas ações dos Estados Unidos. Por outro lado, o que sobrou para o Putin? Focar mais no outro lado. Então a Rússia começa a ter uma reaproximação ainda mais forte para a China a partir de 2014, que é justamente o ano do golpe da Ucrânia. E com isso, a política externa russa, que era bivetorial, passa a ter um vetor mais forte, não por desejo, mas por necessidade. E, no outro lado, a Rússia fica meio à mercê da China. Porque, apesar da Rússia ainda ter uma tecnologia militar mais avançada que a China não dá para, em termos de escala de poder, a Rússia e a China hoje, a gente não pode comparar muito. A China é mais importante que a Rússia no sistema internacional hoje. Assim, mesmo o Putin, eu acho que ele tem consciência disso. Meio que para os russos. Né, se vocês observarem, se vocês lembrarem da palestra da professora Isabel, vocês vão lembrar, os caras têm 10 séculos de império, os caras tiveram um tamanho monstruoso. Para os caras admitirem que são o segundo numa relação com a China é muito complicado. Não é, os caras têm que ser humildes. Como é que tu vai ser humilde com 1000 anos de história? 2 guerras mundiais, Exército Vermelho, uma história de conquistas. É difícil, a psique do país é de ser um país grande, é de ser um país poderoso. Então, essa relação com a China, desde 2001, uma relação boa, estão em bons termos. Acho que esses últimos 16 anos é o período de melhor relação da Rússia com a China na história, do que fizeram 16 anos sem brigar, eu acho, assim, sem brigar com os dois poderosos. Mas, lá na frente, isso talvez começa a dar problema quando, né, em algum momento, a China tiver que... A Rússia, legal, bacana, mas assim, eu mando, né, eu sou o irmão mais velho e você vai me seguir em alguns momentos. Né, que é o que a Rússia tentou fazer com a China do mal lá, e os chineses se emputeceram, disseram que não, vocês não são líderes, vocês são líderes dos comunistas, nós também somos. Né, e os caras romperam também um pouco por causa disso. Essa lógica é difícil, é uma relação bem complexa. Tá? Onde, aí sim, para concluir, focando um ponto principal, que é onde realmente a Rússia passou a ser assertiva para além da sua zona de influência tradicional. A Rússia se meter na Ucrânia, os Estados Unidos, tranquilo, porque a Rússia sempre fez isso. A Rússia tem uma relação com a China, os Estados Unidos não tem como evitar, apesar de o Brasilzinho ser dito para eles não deixarem acontecer, aconteceu. Agora a Rússia passou a ser assertiva nos últimos anos, sobretudo no Oriente Médio, e sobretudo a partir da Primavera Árabe da Síria. Porque a Rússia veio e tem bancado o governo Bashar al-Assad desde 2011. Primeiro bancava no Conselho de Segurança, né, bloqueou 4 resoluções contra o Bashar al-Assad, e depois começou a bancar militarmente, propriamente dito. Isso permitiu que a Rússia, depois de muito tempo, de um afastamento muito grande dos anos 90, retomasse uma presença constante no Oriente Médio, e permitiu que a Rússia passasse a passar uma nova imagem no Oriente Médio, que é uma imagem qual? Eu sou um país leal. A Rússia só fez uma intervenção militar efetiva na Síria quando o governo pediu. O governo achou assim, Rússia, nós precisamos de ajuda com o Estado Islâmico. Aí a Rússia foi lá, construiu uma base aérea, mandou um monte de aviões, fez incursões durante 6 meses e saiu. Ele entrou e saiu. Por que ela saiu? Ela saiu meio do nada. A pessoa fica, então, por que eles estão saindo? O Estado Islâmico está lá ainda, né? Porque a Rússia queria mostrar o seguinte, eu entro e eu saio. Eu não sou como nos Estados Unidos que eu entro e fico lá para sempre. Eu vi o Afeganistão, Iraque. Os Estados Unidos entra e não sabe muita hora de sair. Sabe, visita chata? Os Estados Unidos é assim. Visita, tem coisa que você tem que evitar na vida. Visita chata, relacionamento ruim e base dos Estados Unidos, que nunca sai, é um saco de terminar. É um saco. É a mesma coisa aqui. A Rússia não. A Rússia mostrou assim, eu vou quando sou chamada e quando eu não sou mais útil ou não me acho mais, eu saio. Claro, depois ela voltou, porque chamaram de novo, né, porque a situação não foi resolvida, a Rússia voltou. E a Rússia tem tentado, é assim, pessoal, é a minha leitura, tá? Assim, eu sou um mero, né, professor de RI de Porto Alegre, assim, a minha leitura é que a Rússia está tentando construir para ela um papel de mediadora no Oriente Médio. Porque os atos dela parecem um tanto quanto, não vou dizer esquizofrênicos, mas assim, um tanto quanto erráticos do ponto de vista que ela se relaciona bem, ela procura se relacionar bem com todo mundo, até com a Turquia que derrubou o avião dela. Ela não briga com a Turquia, ela reúne com Israel, ao mesmo tempo que reúne com Israel, ela reúne com a Irã, aí reúne com a Arábia Saudita, ela está fazendo, o Putin fazendo reunião com todo mundo. Parece que o Putin está visualizando o seguinte, em algum momento o Oriente Médio vai
voltar a ter uma certa estabilidade até estourar o próximo conflito, mas ele vai tentar voltar a ser uma estabilidade. Nisso, eu vou ser a interlocutora, a potência interlocutora que todos podem confiar ao mesmo tempo. Porque, obviamente, tem país, o Irã não vai confiar. O Irã não vai confiar nos Estados Unidos, a Síria não vai confiar nos Estados Unidos, o Líbano não vai, então a gente não vai confiar nos Estados Unidos. A Rússia parece fazer o papel de se colocar como um país mais ou menos mediador futuro dos processos de paz do Oriente Médio. O que seria bastante esperto e incomodaria absurdamente os Estados Unidos. Os Estados Unidos, pós a primeira invasão do Iraque, ali em 91, ficaram praticamente sozinhos como a potência externa do Oriente Médio, durante muito tempo, até 2011. Era a potência que jogava no Oriente Médio, invadia quem ele queria, aumentava o preço do petróleo, baixava, né, criava embargo com o Irã e tal, incomodava um monte. E eu acho que a Rússia está tentando fazer esse papel, mas uma leitura assim, prévia que eu faço dos movimentos do Putin assim, dos últimos 2 anos. Né? Esse é o ponto, acho que a Rússia está sendo mais assertiva e está incomodando mais os Estados Unidos, porque entrou num lugar dos Estados Unidos onde imaginava que tinha uma primazia quase que absoluta. Pessoal, era isso, desculpa, eu devo ter passado o tempo também. Tá? Então ficamos por aqui. Os três.